Obesidade ameaça 6 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Plano de redução temporária da jornada de trabalho tenta conter demissões. A crise política se agrava e o governo diz que o impeachment de Dilma é impensável e afronta a Constituição. Não vence plebiscito na Grécia e União Europeia reabre negociação da dívida. 2 anos depois, a polícia ainda não tem pistas do assassino de Emicida Leste. Bem-vindos a Toronto, a cidade sede dos Jogos Pan-Americanos, o maior evento esportivo do nosso continente. Boa noite. Um novo sistema de identificação com o código de barras vai ajudar no combate ao comércio ilegal de peças de carros e motos em São Paulo. É mais um instrumento para ser usado com a lei do desmanche que completou 1 ano e já reduziu em quase 30% os furtos e roubos em todo o estado. No centro de São Paulo, uma operação policial na Boca das Motos, como é conhecida a região com várias lojas de peças. Desde que a Lei dos Desmanches entrou em vigor no ano passado para combater a venda de produtos roubados, quase 700 lojas foram fechadas em todo o estado por irregularidades. Com a fiscalização sobre o comércio ilegal, o número de roubos e furtos de veículos em São Paulo caiu 26% entre janeiro e maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Um desmanche hoje para trabalhar, ele tem que cumprir uma série de pré-requisitos, mostrar que primeiro, a sua atividade é lícita, mostrar que o seu estoque tem origem lícito, tem que cumprir deveres ambientais e, se nada disso for cumprido, ele é fechado administrativamente. O Detran aposta também num sistema de rastreamento das peças vendidas pelos desmanches. As empresas agora são obrigadas a identificar com um selo cada produto. O diretor de um desmanche diz que a mudança é importante para o setor. Existia um esforço muito grande do meu vendedor de, primeiro, provar para aquele cliente que ele estava conhecendo de que nós éramos legais. Esse banco de dados deve ser aberto aos consumidores a partir do mês que vem. E aí, com um aplicativo simples no celular para fazer a leitura deste código ou digitando os números que aparecem na etiqueta no site do Detran, o comprador vai ter na tela todas as informações sobre a origem da peça. O cidadão que vai comprar vai ser o nosso fiscal também. Ele que vai permitir que ele veja, opa, essa peça não vem de uma procedência legal. Um retrato do alto consumo de drogas no país. Uma pesquisa comprova que 9 entre 10 notas que circulam no Rio de Janeiro têm traços de cocaína. Nesse laboratório, literalmente se lava dinheiro. O processo é simples. As notas são mergulhadas em substâncias químicas que extraem todas as impurezas nelas grudadas. O líquido é injetado nessa máquina que faz a separação e a identificação dos resíduos. 10 minutos depois, a gente pode ver aqui o sinal da cocaína no extrato de uma das notas. As cédulas foram recolhidas em bares, restaurantes, estações de trem e metrô das áreas mais nobres e mais carentes do Rio. O resultado é surpreendente. 90% das notas de real em circulação no Rio de Janeiro têm traços de cocaína. A gente poderia dizer que existem grandes chances hoje de praticamente 100% da população estar manuseando ou já ter manuseado notas contendo resquícios de cocaína. Segundo o estudo da Universidade Federal Fluminense, entre as formas de contaminação estão viciados que usam a nota para aspirar a droga e a mistura delas em caixas eletrônicos. O levantamento dos pesquisadores brasileiros reforça um dado da ONU. Para as Nações Unidas, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos e a Europa e agora se transformou no maior centro de distribuição de cocaína do mundo nos últimos 10 anos. Os nossos dados, eles provam, sim, que existe uma disseminação muito grande da cocaína na nossa sociedade. Em Belo Horizonte, a disputa entre taxistas e motoristas que atendem por aplicativos, o Uber, está cada vez mais violenta. Um motorista foi perseguido por taxistas e outro teve o carro amassado quando levava um passageiro. A perseguição acontece em um dos bairros mais luxuosos de Belo Horizonte. 4 taxistas alcançam e fecham o carro. Os motoristas descem. O vídeo acaba sem mostrar a briga. Do outro lado da cidade, mais tumulto quando um estudante entrava neste carro que também atende pelo aplicativo. De forma abrupta, 2 táxis pararam, fechando o carro, e começaram a gritar. O carro foi arranhado e amassado.
Na semana passada, uma briga acabou em pancadaria no meio da rua. Representantes dos taxistas se reuniram com o promotor responsável pelo caso. Saíram comemorando um suposto apoio do Ministério Público, mas a promotoria não confirma. Diz que ainda está analisando a situação. O Ministério Público é o representante do povo. Diante de tal fato, nós estamos pedindo que ele venha fazer uma recomendação aos órgãos de segurança para que faça uma fiscalização total nesses veículos e tirem eles de atuação. Enquanto aguardavam do lado de fora do prédio, os taxistas cercaram mais um carro. A polícia precisou escoltar o motorista para que ele pudesse seguir. Há 2 anos, um MC que fazia sucesso com o funk e ostentação era baleado em Campinas, interior de São Paulo, durante um show. MC da Leste morreu horas depois. Mesmo depois de tanto tempo, o crime continua sem solução. A reportagem especial é de Fábio Menegatti. Era mais uma noite de show, desta vez na periferia de Campinas. No palco, um dos cantores mais populares do funk de São Paulo, MC da Leste. Cheguei, saí fora, voltei, mas bem acompanhado. Da Leste era um fenômeno. Esse clipe, um dos mais conhecidos da curta carreira, foi visualizado milhões de vezes na internet. Eu sou da Leste, com as top de Angra do lado. O cantor aparece entre mulheres bonitas e carros de luxo, mundo onde o dinheiro comprava a felicidade. Da Leste era um dos principais nomes do chamado funk ostentação. São Paulo é ostentação, dele é lá do meu é ouro. Mas tudo isso foi interrompido nas primeiras horas do dia 7 de julho de 2013. De repente, pânico. O tiro acerta Da Leste no peito. Desesperados, os músicos tentam socorrer o cantor, que está caído. O local não tinha ambulância. Da Leste é levado pelos próprios músicos para o hospital. O funkeiro Daniel Pellegrini, de 20 anos, morreu durante a madrugada. 2 anos depois, a morte do funkeiro ainda continua sem nenhuma resposta. Aqui na casa onde o Daniel cresceu, na zona leste de São Paulo, a família ainda vive um tormento. É a dificuldade extrema em se conformar com a morte. E uma espera que parece não ter fim pelo esclarecimento do que aconteceu em Campinas. Um crime que até agora pode ser considerado como perfeito. O pai de Da Leste não consegue mais conviver com o silêncio que cerca a morte do filho. E a justiça, até agora, parada, não fazem nada. Ele diz que nesses 2 anos não teve nenhuma hipótese provável para o assassinato. Sem resposta. Fala nada, solução nenhuma, para mim não entra em contato comigo. Depoimento, cadê? Qual depoimento que eu fiz? Durante um ano, desde o dia em que Da Leste foi morto, a investigação passou a ser conduzida pela polícia de Campinas. E isso foi alvo de críticas. Alguns fatos contribuíram para isso. Na manhã de domingo, horas depois do assassinato, o palco onde o cantor se apresentou estava assim, vazio, sem qualquer isolamento. A cena do crime ficou desprotegida. Que a autoridade policial, assim que tiver conhecimento, ela é obrigada a se dirigir ao local de crime e determinar o isolamento e a preservação, ou seja, colocando fitas, colocando pessoas, barreiras. Dias depois, a polícia apresentou as primeiras hipóteses e algumas comprovações para o crime. A primeira delas é sobre o tiro que matou Da Leste. De acordo com a investigação, foi o segundo disparo. O primeiro acertou o cantor de raspão. O segundo, que foi fatal, veio logo depois. Outra tese importante é a que trata da localização do atirador. Ele estaria neste ponto entre essas casas, uma diagonal do palco, cerca de 40 metros do alvo. Na reconstituição, a polícia usou uma linha para refazer a trajetória possível da bala. Onde já se viu isso? Um delegado pegar um barbante, meu, para mostrar onde foi o ritmo da bala? A perícia de São Paulo adquiriu os melhores equipamentos, todos aqueles que se veem nesses seriados que tratam de perícia criminal. São Paulo tem, não é crível que isso aconteça, isso não é científico, isso é primário.
Logo que completou 1 ano, ainda sem nenhuma pista e sem suspeitos, o caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios de São Paulo. E desde que chegou ao DHPP, a investigação está sob segredo de justiça. Eu não entendo porque um crime assim, no caso de percussão nacional e internacional também, no caso do meu primo, não teve uma resposta até agora. Ninguém nos liga, ninguém nos dá resposta. Na rua onde Da Leste morou, as lembranças continuam. A figura do cantor, o pensamento dele, em todos os lugares. As homenagens, inclusive as lembranças do MC Da Leste, não terminam. Olha só, atrás da gente aqui, olha o que Aqui tem. foi ele mesmo que escreveu. Ele mesmo que escreveu? Ele que fez isso daqui. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. O local ainda é visitado por fãs que não se esquecem do ídolo. O irmão de Da Leste, Rodrigo, o MC Pet, tenta se reencontrar no bairro, agora sem a grande inspiração do funk. É saudade demais, pô. Acho que a gente não vê essa quebrada sem ele. Agora a gente tá vendo sem ele, pra ver como é que é e a gente não tá acreditando. Essa que é a verdade. Essa menina de vermelho, eu fico no baile só pra ver ela rebolando até o chão. O drama que estas pessoas vivem é rotina para outras famílias que também esperam da justiça uma resposta para uma série de crimes. O assassinato de funkeiros também é uma realidade de outras regiões. Aqui na Baixada Santista, em 2 anos, foram várias mortes, todas com características parecidas. São crimes premeditados, encomendados. Entre os anos de 2010 e 2012, foram 5 mortes. A chegada rápida, inesperada, no fator surpresa, de um veículo e de uma moto, seguido de vários disparos. E a fuga. Foi assim nas mortes de Felipe da Silva Cruz, o MC Boladão, assassinado na Praia Grande. Felipe da Silva Gomes, o DJ Felipe, morto na mesma cidade no mesmo dia. Eduardo Antônio Lara, o MC Duda do Marapé, assassinado em Santos. Jadielson da Silva Almeida, o MC Primo, morto em São Vicente. E Cristiano Carlos Martins, o MC Careca, em Santos, no dia 28 de abril de 2012, morto a tiros durante o dia. Todos esses casos estão sem solução. Alguns perto de serem arquivados. E o que é pior, sem nenhum indício forte, sem suspeitos. E ainda há um detalhe que, segundo a polícia, é mais uma prova da gravidade que envolve esses crimes e que também limita o trabalho da investigação. Reina a lei do silêncio. É muito difícil se conseguir testemunhas que informem ao menos a cor do veículo, o tipo do veículo, a descrição da pessoa que praticou esse homicídio. E é sob a lei do silêncio que vive uma parente de MC Careca. Eu fiquei sabendo assim por alto, alguns dias antes, que ele estava sendo ameaçado. Que tipo de ameaças eram essas? De que ele seria o próximo. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, no dia do enterro do MC Primo, ele recebeu uma ligação de ameaça que ele seria o próximo. Com a música dele tocando no fundo. Ainda sob a lei que faz do medo uma regra, a polícia encontra dificuldades para apurar uma suspeita. Essas mortes estariam associadas a grupos de extermínio, a líderes de facções criminosas. Só boatos, suposições, imaginações, ilações, mas a verdade jurídica, aquela que vai para o papel, não temos nada disso. Envolvimento também com possíveis membros de facções criminosas, algo desse tipo? Não temos nada, infelizmente. Ninguém testemunha nesse sentido. Em São Paulo, onde o movimento funk ostentação é um dos mais fortes do país, também ocorreram 2 mortes. MC Bro, em 2012, e Alexandre Gomes, o Fofinho, empresário do ramo, no começo deste ano. Segundo a Delegacia de Homicídios, ambas estão sendo investigadas, mas ainda sem nenhuma solução. Em Santos, a polícia afirma que os casos não estão na gaveta. Nenhum desses casos estão para nós encerrados. Embora a justiça até tenha mandado arquivar alguns deles, nós estamos ainda na busca de provas novas, de elementos novos que possam esclarecer esses casos. Hoje, a família de Da Leste procura reconstruir a vida. Eles dizem que restou pouco do dinheiro deixado pelo cantor. Das músicas, não recebem nada. Nenhum direito autorais, nenhum direito. Nenhum, até agora não. Nenhum direito autorais. E aonde está indo essas músicas?
As homenagens servem para aliviar a saudade e não deixar que o caso seja mais um para as estatísticas. 2 anos sem o Daniel da Leste. Um buraco que não tem o que calce, o que tape. É uma coisa que ficou e ficou. É uma herança, na verdade, de dor que a gente tem hoje em dia. A indústria automotiva teve queda de 18,5% no primeiro semestre, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes. Em junho, foram produzidos pouco mais de 184 mil veículos, quase 15% a menos do que no mesmo período do ano passado. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, foi vítima de um assalto. Ele estava num carro da igreja com um casal de amigos. Os criminosos fugiram com celulares, carteiras e joias. Foi o segundo assalto sofrido pelo cardeal em menos de um ano. Um brasileiro de 47 anos foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos com diamantes e pedras preciosas amarrados às pernas. As joias estão avaliadas em 4 milhões de reais. O passageiro vinha de Nova York. Agora falta pouco. Na próxima sexta-feira começam os Jogos Pan-Americanos, que este ano serão em Toronto, no Canadá. As equipes da Record já estão na cidade para mostrar com exclusividade toda a emoção dos Jogos. É a competição mais importante do continente americano. E vamos agora ao vivo a Toronto com Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. Como é que está Toronto às vésperas dos Jogos? Olá, Celso, Janine, boa noite a todos aí no Brasil. Uma grande expectativa, né, na cidade inteira e nossa também, para dar início a partir de agora a essa cobertura especial da Record. Eu falo ao vivo da Vila Pan-Americana, onde os atletas ficam hospedados. Parece que está de tarde, né? Mas já são quase 9 horas da noite. A diferença é de 1 hora a menos em relação ao Brasil. Toronto vai receber 6 mil atletas de 41 países. As bandeiras já estão todas hasteadas por aqui. Já tem muitos brasileiros na cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas vamos antes, juntos, conhecer essa metrópole de 2 milhões e 600 mil habitantes. Toronto é uma excelente anfitriã, sabe dar as boas-vindas aos seus visitantes. Toronto no verão faz qualquer visitante ter vontade de ficar por aqui de vez. A cidade é organizada, segura, tem um transporte excelente. E ainda o Lago Ontário e muitos parques. Uma vida bem agradável, que o digam essas canadenses baianinhas. Sofia e Helena são filhas da Liv e do Jaime. O casal veio para uma temporada de estudos, mas o amor por Toronto foi arrebatador e já dura 12 anos. Paixão à primeira vista. Um lugar exclusivo. Mas de todas as belezas desse lugar, ela é imbatível. Alta, magra, elegante e de concreto. A CN Tower é um símbolo do Canadá. Pode ser vista de todos os cantos de Toronto. São 533 metros de altura. A torre é o principal observatório da cidade. Mas nós vamos ainda mais alto. Temos um passeio exclusivo. O piloto então dá o sinal de ok, a gente está partindo. O Jornal da Record te leva agora para sobrevoar a cidade sede dos Jogos Pan-Americanos, considerada uma das melhores cidades do mundo para se viver. Vamos conhecer os estádios e as arenas que Toronto preparou para fazer uma competição com padrão olímpico. O primeiro cartão postal da cidade que a gente vê aqui do lado é maravilhoso. O imenso Lago Ontário, a cidade fica exatamente às margens desse lago. Toronto é imensa, some no horizonte. Nessa região central de Toronto vai acontecer a maior parte das competições. As arenas estão prontinhas e impecáveis. Os canadenses vão fazer o PAN mais caro da história. Gastaram o equivalente a 6 bilhões de reais. Agora a gente sobrevoa a Vila Pan-Americana, que já está aberta e já começou a receber as primeiras delegações. 10 mil pessoas vão ficar aqui durante os Jogos.
O novo endereço dos atletas é um grande condomínio com muito verde. A gente circula agora ao redor da torre e tem uma visão do estádio onde vai acontecer o show de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Toronto promete fazer uma festa mágica, inesquecível. Fim do voo. Seguimos agora para o cruzamento mais movimentado da metrópole. É no burburinho das ruas do centro que a gente descobre uma outra marca de Toronto. Essa cidade tem muitas caras, é cosmopolita, uma capital do mundo. E isso não é força de expressão, não. Metade da população de Toronto não nasceu no Canadá. Uma cidade onde se fala 160 idiomas. Em um só lugar, conhecemos vários países, diz a mexicana. Puedes conhecer muitos países. De tênis e buquê, a sessão de fotos dos recém-casados é de parar o trânsito. As pessoas aqui são muito simpáticas, ela diz. E o canadense Ryan resume tudo. Toronto é uma cidade aberta, não discrimina ninguém, ele diz. É exatamente assim que esse grupo de brasileiros se sente. E com o PAN chegando, eles também se sentem mais perto do Brasil. Vai todo mundo torcer junto. E por uma razão especial, tem festa de aniversário no meio do PAN. É, isso mesmo, meu aniversário. Foi um convite em posição, assim. Foi um convite em posição. Quando eu vi que ia ter meu aniversário no meio do PAN, eu falei, gente, vamos comemorar lá, não tem, imagina. A festa da Gabriela vai ser na arena do vôlei de praia, torcendo pelo Brasil. Vai ter um cupcake com uma velhinha, mas vai, só pra passar vergonha.